A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, louvado seja Deus, Igreja, para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus, né? Primeiramente, eu quero glorificar o Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez, né? A segunda parte, né? Dividindo com a Igreja de algo da parte do Senhor. Aquele dia, a igreja, eu ia gravar tudo, mas meu celular tá travando, não tá, o vídeo não tá, não consigo gravar até o fim. Chega um tempo, ele trava, ele não tem espaço. Não sei por que não tem espaço, mas não tá tendo espaço, tá uma benção. E aí ontem eu tentei gravar, que foi na quinta-feira que eu postei, né? Aí ontem eu tentei gravar e não deu certo. Hoje eu já tentei 2 vezes e não deu certo. Olha, a igreja tá uma benção, né? Não vamos falar que é luta, não, vamos falar que é benção, né? Mas tudo é para a glória do nome do Senhor, tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e engrandecido em nossas vidas, né? Louvado seja Deus. E é isso, igreja, né? Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Mas o inimigo também ele luta um pouquinho, mas tudo é para a glória de Deus. E como eu disse, né, não deu para mim terminar quinta-feira, mas hoje vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Louvado seja Deus. E assim, igreja, eu tinha falado para vocês, né, que eu tinha entrado num propósito, né, domingo à meia-noite. E quando eu fazia antes de eu fazer o propósito com Deus, que eu ia fazer essa semana com Ele, eu perguntei pro Senhor em relação à minha vida diante dele, né? Que se ele voltasse, eu seria salva, né? Se ele voltasse, ou se eu tinha alguma coisa que eu tinha que melhorar, que eu tinha que corrigir. E aí, quando foi que eu falei pra vocês, na segunda-feira eu passei mal, né? Uma dor de cabeça terrível, mas tudo é pra glória de Deus. Aí, quando foi por volta das 2 da tarde, né? Eu peguei e deitei, tomei um remédio e deitei, né? Querendo ou não, tive que interromper o meu propósito, a parte do jejum, mas tudo é pra glória de Deus, Deus entende, né? Eu creio que Deus quer nossa obediência, não o nosso sacrifício. Não que jejum é sacrifício, mas por eu estar passando mal, né? E por eu ter pressão alta, por eu ter um probleminha de coração também. Se der certo, eu faço. Se não der, porque eu tenho que tomar o remédio, né? E no jejum a gente fica sem tomar. Mas aí, no final, tudo deu certo. E aí eu deitei, igreja, depois, né, das 2 da tarde. Eu deitei um pouco para passar a dor de cabeça, tomei um remédio. E aí, igreja, na minha convicção, eu não dormi, né? Para mim, o que eu vi acordada, né? Tanto que depois eu perguntei se eu não estava imaginando coisa. Foi assim, igreja. Era como se eu tivesse abrisse diante de mim 2 portas, abria assim. E quando essas portas abria, a dimensão era tão grande o lugar que é como se eu fosse um grão de areia diante daquela imensidão. E aí eu vi um chão assim como se fosse vidro, né? O piso assim, o chão era como se fosse vidro, mas era um vidro que resplandecia que nem como se fosse ouro. Ele tinha um brilho assim que resplandecia como se fosse ouro. E tinha assim, tanto desse lado quanto desse lado, tronos. E o tronos tinha uma cúpula assim. O trono subia assim, tinha uma cúpula e era dourada. E aí eu entrava nesse lugar, eu via esses tronos, só que eu não via ninguém. Não posso falar que estava sentado A ou B, eu não sei, eu não vi. Só vi os tronos. Aí eu continuei andando, tinha como se fosse uns degraus, assim, algo assim grande, ouro, de ouro também trabalhado, como se fosse uns degraus, assim, eu não sei explicar o certo. Como se fosse uma escada, uns degraus de uma escada. Mas era assim, assim. E aí, de repente, igreja, quando eu vi aqueles degraus, mas era algo muito grande, como se eu falei, eu fosse um grão de areia diante daquela imensidão. Eu via como se fosse um leão, mas o leão tinha asa, ele voava. E ele passou assim, subiu assim, voando, na direção daquele monumento que eu vi ali, entre aqueles tronos e aquele chão. E aí, de repente, igreja, quando eu vi esse leão, tudo ficava ali maravilhada. Era uma coisa assim que eu tava assim, passada, sabe, assim, perplexa, assim, de tanta, que eu nunca tinha visto algo tão assim, grande e maravilhoso. E aí, de repente, parece que se abria novamente 2 portas. Aí eu começava a ver como se fosse fontes que caía a água, como se fosse várias fontes que caía a água, tudo, e essas fontes a água caía tudo no mesmo lugar, né? E era uma água limpa, assim, branca, assim, um branco, como se fosse
puxado para um azul celeste, assim, assim, cristalina, não sei nem explicar o certo, igreja, a formosura. Aí, de repente, como se eu visse à frente daquela fonte uma cachoeira e descia um rio, assim, uma água também muito, como se fosse um azul, assim. Era tão limpo que parecia até azulada a água. Aí, de repente, como se eu olhasse para o lado e eu visse um campo, um gramado, assim, verde, mas não era um verde, um gramado verde igual da nossa casa, assim, não. Era como se fosse, não sei nem explicar, é assim, igreja, tudo pareadinho, bonito, aquele campo verde, assim, que não tinha fim. E eu olhava, assim, eu via pássaros voando, mas era tudo, assim, muito lindo, muito imenso, muito grande. E eu ficava ali maravilhada. Igreja, e quando eu via esse lugar que tinha esse campo, essa dimensão, era como se eu parasse, assim, e ficasse contemplando aquela maravilha, assim, e eu senti uma paz dentro de mim, algo assim que. Não que eu não tenha paz, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho paz, mas era algo assim que não se explica. A grandeza, a formosura, a beleza do lugar, o que você sente no estar no lugar. Aí eu lembro que eu olhava para mim assim, depois que eu vi aquela imensidão daquele campo, aqueles pássaros voando como se fosse. Eu falo, acho que era o seio de Abraão, eu acho, não sei. E aí eu olhava para mim assim, eu tava com a veste branca, longa. E eu não sei como, mas eu sabia ali, eu sabia que eu tava com uma coroa que passava assim. Não era assim, era assim. E ela era de folhas, sabe? Assim, de folhas, e ela era dourada. E aí quando eu olhava para frente de novo, aí eu passou. Aí eu tava na minha cama e eu falei assim: eu acho que eu estou imaginando coisa. Aí uma voz falou comigo, que eu creio que foi assim rápido, mas eu creio que foi a voz do Espírito, falou assim: não, você não está imaginando coisa. Leia Isaías 6. Aí eu fiquei assim, falei: Isaías 6, né? Eu falei: Isaías é escolhido e consagrado profeta. Mas aí eu falei: mas ele viu o trono de Deus, né? Ele viu o alto sublime trono de Deus. Eu falei: meu Deus, eu fui no céu, eu vi o céu. Igreja, mas é algo assim que foge ao nosso entendimento, a nossa, né, nosso entendimento, nosso conhecimento, é tudo muito grande, é tudo, tanto que no lugar eu me sentia como se fosse um grão de areia, diante da imensidão, da grandeza, do que era bonito, né, e eu não posso falar assim, a igreja era o trono de Deus, eu vi Deus, não, eu só vi que tinha aquelas, era grande, tinha umas escadas em volta, assim, eu vi essa parte, e desse lado eu via que eu, é até estranho falar, mas foi o que eu vi. Um leão, ele parece que era dourado, mas ele era muito grande. E ele tinha asa e ele voava, porque ele passou assim. E eu vi, como se eu tivesse assim e visse ele passando. Um leão de asas que subia. E foi o que eu vi nesse lugar. E, e aí depois, igreja, eu comecei a pensar assim. Ontem eu falei com Deus sobre a minha salvação. Será que foi por isso que Deus me mostrou? Só sei que assim, quando eu fecho meus olhos, eu vejo tudo de novo, assim. E não se explica, igreja. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Eu creio que quem já viu, já contemplou alguma coisa em relação assim, vai entender o que eu tô falando. Então foi isso que o Senhor me mostrou na segunda-feira à tarde, né? Enquanto eu deitei para passar a dor de cabeça, para melhorar, né? E, e continuando, igreja, né, em relação ao que a gente estava se falando na quinta, do vídeo da quinta, sem santidade ninguém verá a Deus. Eu separei aqui uma palavra que eu vou ler para a igreja, louvado seja Deus, porque eu sinto que Deus quer que eu continue batendo nessa tecla com a igreja, né? Porque nós temos que se preparar todos os dias, né, igreja? Eu não estou falando que o Senhor vai vir hoje, vai vir amanhã, que a gente não sabe, nem Jesus sabe, nem os anjos dos céus, então somente o Pai sabe o dia da vinda do Filho, né? E então a gente não pode também estar falando, talvez é agora, talvez eu não sei, né? Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser já, pode ser daqui, né? Só o Senhor é quem sabe. Mas que nós viemos estar preparado para esse dia, para encontrar com o nosso Deus. Louvado seja Deus, né? E a palavra que o Senhor, né, me deu para passar para a igreja está aqui, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, está em 1 Tessalonicense, né? Capítulo 4, não, perdão, capítulo 5 e versículo 23 e 24. Para você que tem dúvida da santidade do seu corpo. Louvado seja Deus, né? Como muitos falam, Deus só quer o coração, né?
Eu vou dizer, vou mostrar para você dentro da palavra que Deus não só quer, né, o nosso coração, Deus não quer só o nosso espírito e nossa alma, Deus quer o nosso corpo também purificado, né? E aqui nos diz assim, depois se você quiser meditar, né, em 1 Tessalonicenses, lá em Timóteo, tudo fala da doutrina, da santidade, amém? Está em capítulo 5 de primeira aos Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 23 e 24, que nos diz assim, igreja: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Né? Só esses 2 versículos que eu vou ler, mas aí eu quero trazer um ponto aqui, igreja, ó. No versículo 23, eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Que nós devemos santificar em tudo, no corpo, né, na alma, no espírito e no corpo. Deus, ele não só quer a minha alma santificada e o meu espírito, ele quer também o meu corpo. Até porque, igreja, o meu corpo, o seu corpo é o templo e a morada do Espírito de Deus. O que o Senhor nos diz? Que ele não habita em templos feitos por mão de homens, né? Ele não habita em templos, né? Que quer dizer casa de oração, não. Ele habita em mim e em você. Isso é uma coisa que eu sei que todos conhecem, essa parte de onde o Espírito habita. Só que ele não vai habitar em uma casa suja. Ele não vai habitar em um corpo sujo. Ele não vai habitar num templo impuro. Ele não vai habitar num templo bagunçado. Esse templo tem que ser limpo, tem que ser lavado, esse templo tem que estar purificado. Esse templo que sou eu e você, temos que estar em comunhão com Deus, limpo, né? Então, certas coisas que você põe sobre o seu corpo, que é o templo do Espírito, vai impedir o Espírito de habitar em você. Aí muitos falam assim, não, mas eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu tenho dons, e tarari, tarará. Mas aí você tem que ver, porque tem a operação do erro e do engano. Aí você tem que ver verdadeiramente se o Espírito que está habitando em você verdadeiramente é o Espírito de Deus. Porque o inimigo, ele usa de engano, ele usa de mentira. E hoje ele tem enganado a muitos, né? Hoje ele tem entrado na vida de muitos e as pessoas estão... Eu falo, igreja, assim, eu creio que Deus, ele me preparou para hoje eu estar falando com você. Não que nem eu digo, não é coisas que me contaram, ou que me falaram, ou que me disseram. Não, é o que eu vivi. Eu já fui uma crente que eu tinha uma ira, que eu, assim, tudo me revoltava, tudo me fazia ficar alterada, estressada, eu batia de frente, é que nem outro dia eu vi uma irmã. Ah, se fazer isso comigo, eu peço licença para Deus 5 minutos e vou lá e dou na cara. Eu, em espírito, eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Porque eu sei que esse espírito não vem do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, ele é manso, ele é pacífico, ele é benigno, ele é longânimo e ele é tardio em irar-se. E eu falei, se ela tá falando que se alguém fazer isso com ela, ela pede 5 minutos de licença e vai lá e faz e acontece. Eu falei, aí tem algo aí que tá errado. Tem algo aí que tá errado. E na época, igreja, o Senhor me usava, né? Me usava, eu pregava, eu orava pelos dons do Espírito, né? Eu orava por cura, expulsava os demônios. Porque eu já, né, eu passava por situações que eu tinha que orar por pessoas endemoniadas, eu repreendia o demônio e saía. O demônio se manifestava e eu repreendia, ele saía. Mas eu, quando qualquer coisa, eu estava irada. E eu sentia que aquilo não era certo, né? E hoje eu entendo, porque hoje eu não me iro.
Hoje, para mim, e uma também, né? Eu aprendi a parar e ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu aprendi a fazer aquilo que o Senhor me ordena falar. Tanto que assim, dentro da minha casa, se Deus manda eu falar, eu falo. Mas se há uma situação e Deus manda eu me calar, eu me calo. E no passado, se mandasse falar, eu falava. E se mandasse eu me calar, eu continuava falando. Então, e não é certo. Porque Deus, ele não fez nós para ser assim. Então, igreja, quando você se santifica, você começa também a ser manso. Você começa a ter temperança. Você começa a ser pacífico, a ser benigno e ser longânimo e tardio irá. Uma hora ou outra pode até acontecer de você ficar estressado, né? Porque nós estamos no mundo, nós ainda somos carne. Até Jesus irou, quando ele chegou lá no templo e viu que estava fazendo o templo de, né, em vez de casa de oração, estava fazendo de comércio. E aí ele saiu quebrando tudo ali, você vê que ele se irou pelaquela situação. Mas o crente mesmo, ele não tem que se irar, ele não tem que falar certas coisas, pensar certas coisas, viver certas coisas. Porque isso não vem do Senhor, né? E se o nosso templo, que é nosso corpo, é o templo, é a casa, é a morada do Espírito de Deus, não tem como nós viver uma vida desregrada. Não vai agradar ao Senhor. Então, aí que tem que entrar a santidade. E a qual o Senhor está insistindo, porque sem santidade ninguém vai ver a face dele, igreja. Não tem como. Não tem como, né? Você achar que você tá aqui, vai acontecer o arrebatamento, e aí você vai subir fazendo as coisas que não agradam a Deus, trazendo sobre si certas bagagens, né? Certos encargos, certos pesos. Não tem como, né? E muitos não entendem. Ah, não, mas eu só pinto meu cabelo porque tá ficando branco. Se tá ficando branco é porque o Senhor tá permitindo ficar branco. É a lei da natureza, é a lei da vida. Você tem que aceitar ele ficar branquinho. A pessoa, uma anciã que bonitinha, com os cabelos tudo branquinho. É lindo, é maravilhoso. Ela tá se aceitando como Deus fez ela em perfeição, né? Tudo que nós temos aqui que o Senhor nos deu é perfeito diante dele. Eu sinto assim que quando o Senhor nos olha e vê o que ele fez em nós e nós aceitamos o que ele fez, eu sinto que Deus se alegra. Eu não sei por que, igreja, mas eu sinto. Eu sinto que Deus olha e se alegra. Fala, não, tá seguindo, vivendo como eu quero que viva. Aí o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá saúde, porque também quando eu era uma crente toda bagunçada, eu vivia enferma, eu vivia doente, era uma igreja do céu, eu vivia mais no pronto-socorro do que na minha casa. Cada dia era uma coisa diferente. Uma pressão que não controlava, um coração que parecia que ia sair pela boca. E graças a Deus, igreja, hoje eu tenho saúde, né? Uma vez ou outra eu tenho uma dor de cabeça, né? Um resfriado, mas nada que impeça, como no passado, que eu vivia doente, vivia estressada, vivia cheia de problema. E aí, como é que você vai ajudar o seu próximo se você não tem nem para você? E a santidade, igreja, implica também ter uma saúde espiritual. Porque eu falo, tem muitas pessoas hoje que vivem enferma e vai no médico e não tem nada, porque são enfermidade espiritual. E sabe por que tem enfermidade espiritual? Por dois motivos. Uma, tem um chamado na obra do Senhor, mas não faz. E outra, não vive em retidão como agrada a Deus. Aí Deus permite. Deus permite o inimigo lançar seta. Então, quando você tem uma vida ali diante do Senhor em retidão, tudo isso é afastado de você. Porque hoje em dia eu vejo igreja, não estou falando que me contaram, eu vejo pessoas que têm um chamado lindo, maravilhoso, e tem a oportunidade, fala, não, hoje não. Quer cantar, irmã, quer a oportunidade de louvar o Senhor? Não, hoje não. Irmã, quer chamar pelos dons? Tem os dons. Quer chamar pelos dons? Não, hoje não. Igreja tem a oportunidade, está engolindo fogo, porque o dom é um talento que o Senhor dá para você usar para o teu próximo que está ali precisando, não é para você. Os dons do Espírito não servem para nós mesmos, serve para ajudar o nosso próximo, para ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, a igreja, o corpo de Cristo. Mas se Deus me deu e eu enterro, eu vou pagar preço. Eu paguei preço para ter os dons e estou pagando preço por não usar os dons. E naquele dia o Senhor vai requerer de mim. Já pensou? Como é que vai ser? E muitos estão fazendo isso, igreja. Muitos estão enterrando seus talentos. Muitos estão deixando de fazer as coisas do Senhor.
Muitos estão perecendo por falta de santidade, porque pensa que não, igreja, mas tudo implica. A vida espiritual nossa, ela é muito assim sensível à nossa vida espiritual, né? Mesmo tempo que nós temos que ser forte, nós somos sensíveis, né? Porque as coisas do Senhor é sensível. Mas muitos não entendem o seu chamado, não entendem porque está passando muita luta, porque o crente ele tem luta, né? O crente que não é provado não é crente, né? Nós marcha e segue pela fé, mas somos provados como ouro no fogo. Todo dia, né? Nós estamos propícios a ter uma provação, né? O inimigo se levanta e levanta que só Deus na nossa vida, mas o Senhor está sempre ali conosco, caminhando conosco. Então a igreja tem pessoas que passam dificuldade, passam situações, mas não entende por quê? Por quê? Por dois motivos. Porque tem um chamado e não honra o chamado que Deus tem na vida dele. E porque desobedece a Deus e aí vai ficar a enfermidade espiritual. Né? Quantas enfermidades muitos têm hoje é espiritual? Às vezes as pessoas dizem, mano, ora por mim, eu tô passando isso e passando aquilo. Quando a pessoa me conta o que tá passando, eu já falo, já sei, é luta espiritual. É enfermidade espiritual. Outros têm enfermidade espiritual porque tomam a santa ceia indignamente. Porque a palavra manda que nós primeiro nos examine, né? Se somos dignos de participar do corpo e do sangue de Cristo. Aí se você tá com algum problema, não liberou um perdão, ou fez algum pecado e não se arrependeu. Porque pecar nós pecamos todo dia na igreja. A própria palavra fala que aquele que fala que não tem pecado, ele já é mentiroso, né? Até porque nós seremos salvos não por uma graça merecida, mas por uma graça imerecida. Nós não somos merecedores da salvação, né? Deus nos dá a salvação, mas nós não merecemos, né? Você vê o amor de Deus por nós. E só que aí aquilo também, né? O caminho ele é estreito, a porta ela é apertada. E poucos é que passarão por elas. Por quê? Por causa da desobediência. Deus ele não quer sacrifício, mas ele quer obediência. O Senhor, ele quer obediência. Vamos obedecer a palavra, vamos viver na palavra. Para de pensar assim, não, é doutrina de homem, é usos e costume. Igreja não é doutrina de homem, não é usos e costume. Porque senão o Senhor tanto revela na palavra, como ele revela aos seus servos a santidade do crente. Pode ver todas as pessoas que teve arrebatamento até o inferno. Seja em espírito, né, seja em visão, pode ver que Deus está falando da santidade, pode ver o pecado que está levando o povo para o inferno. Quantas almas que já está presa lá, acorrentada por causa da vaidade, por causa da mentira, por causa do adultério, por causa da fornicação, por causa da idolatria. Vê quais são os pecados que está prendendo muitos no inferno, que já tem muitos lá. Quantas pessoas têm sido arrebatadas até o inferno e volta e fala o que o Senhor fala para elas lá, o que está acontecendo, por que estão lá? Muitos é por causa de vaidade. Muitos é porque pinta o cabelo, porque corta, porque depila, porque passa esmalte, porque usa brinco. Vê as bagagens que tá no inferno, que tá levando a muito. Deus dá esses arrebatamentos para mostrar para quem tá aqui se consertar. E as pessoas continuam fazendo aquilo que não agrada a Deus, achando que tá certo, teimando. Não adianta teimar. Não adianta. Se você não fazer como Deus se agrada, chegar aquele dia, que Jesus ele tem que voltar todos os dias. Um dia ele vai voltar para todos, mas todo dia ele está voltando para muitos. E se você estiver fora daquilo que é certo, você não vai com Jesus. Não tem jeito. É claro. Tem que haver santidade, tem que haver obediência, né? Tem que andar na doutrina. Ver os servos passados como eles andavam em doutrina, que benção que não era. Aí hoje tudo pode. Eu vi um vídeo de uma cantora, não vou falar nome, não precisa, do ano, há 26 anos atrás, ela louvando o Senhor. Doutrina pura. Hoje tá só a misericórdia de Deus. Aí fala pra mim, por quê? Deus mudou? Não, Deus é o mesmo, quem mudou foi ela. Ela quem mudou. Ela quem mudou. Ela tava linda numa doutrina. Um vídeo que eu vi, ela ainda era jovenzinha, mocinha. Né? Hoje ela já é casada, tem filho já adulto. Mas você vê, foi em 1993, esse videoclipe dela, louvando a Deus. Cantando até que ele louvou a igreja pequena.
Que coisa linda. Hoje, a doutrina nela acabou. Mais ou menos assim, ela põe uma roupa de doutrina, né? Mas cheia de maquiagem, um salto desse tamanho assim, que eu já vi o salto dela. Eu falei, se eu ponho aquilo ali, eu caio. Mas fazer o quê? Cada um, né? Então, a igreja, hoje vai ficar por aqui, porque eu tô vendo que tá acabando o tempo ali e vai travar. Mas é isso que eu tenho para passar para a igreja hoje, tá? Que vocês possam ficar, né, meditando essa palavra, né? Tessalonicenses fala da doutrina. Aí você pode também vir aqui, ó, na primeira, a Timóteo também fala, né? A primeira Timóteo também fala também da doutrina, né, da santidade. Medita, né? Se você não tiver alguma dúvida, busca resposta no Espírito de Deus, mas santifica a sua vida, né? Eu vou insistir na santidade, eu vou insistir porque eu creio que hoje em dia ninguém quer pregar santidade, né? Ninguém quer pregar a obediência ao Senhor, sem a qual ninguém vai ver a face do Pai, nem do Filho, nem do Espírito. Então, igreja, se santifica, busca andar nos caminhos do Senhor como apraz a Ele, né? E você que está buscando o dom do Espírito também, fica em paz, porque Deus tem um tempo para todas as coisas, tudo foi estabelecido, tudo há um tempo para acontecer, né? E eu quero se despedir, porque o meu tempo está acabando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, né? Uma noite abençoada, o dia de amanhã de domingo abençoado, o resto da semana, a começo da semana. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Continuarei orando pela amada Igreja de Cristo, tá? E que todos tenham uma semana abençoada. Se eu puder, assim que eu puder, eu vou estar gravando de novo. Para a glória de Deus, amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus os ama e eu também. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus, graças a Deus que nos dê essa oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?